Briga sem fim. Entenda o ciclo da raiva nas relações próximas. A fábrica silenciosa da raiva. Observe o julgamento, interrompa o fluxo e construa a calma que dura. Parte 1. Por que o incêndio começa? Você já teve a sensação de que está vivendo a mesma briga, com as mesmas palavras, apenas em dias diferentes? Se você sente que seus conflitos com parceiros, amigos próximos ou colegas de trabalho de longa data seguem um roteiro repetitivo e exaustivo, saiba que você não está sozinho. Existe uma engenharia invisível por trás dessas explosões. Quando estamos em relações horizontais, ou seja, onde não há um chefe ou uma hierarquia clara, a raiva se comporta de forma única. Ela se espalha como um incêndio em campo aberto, sem barreiras para contê-la. O gatilho, a máquina do tempo emocional. Tudo começa com um detalhe quase insignificante. Pode ser um prato esquecido na mesa, um ok seco no WhatsApp ou um olhar de desaprovação. O problema é que a nossa mente raramente vê apenas o fato presente. Nesses momentos, ocorre o que chamamos de ativação da memória emocional. Aquele pequeno incômodo de hoje funciona como uma chave que abre um porão de mágoas antigas. De repente, nós não estamos mais brigando por causa da louça. Nós estamos reagindo a todas as vezes em que nos sentimos desamparados, rejeitando ou diminuído no passado. É como se uma máquina do tempo interna nos transportasse para uma dor antiga. E a raiva surge como um guarda-costas feroz, gritando: não deixe que te firam de novo. A anatomia da escalada. O corpo toma o controle. Quando o conflito escala e a raiva cresce, deixamos de ser seres puramente lógicos. O corpo assume o comando em um modo de sobrevivência. Mas isso não acontece somente comigo ou com você, mas com a outra pessoa também. O alarme físico. O coração acelera e a respiração fica curta. Seu sistema nervoso entende que você está sob ataque, e o outro também. A visão de túnel. A mente se fecha. Você para de ouvir para entender e passa a ouvir apenas para contra-atacar. O pensamento "eu não vou ceder" torna-se uma questão de honra, e para o outro também. Strong. As armas de destruição em massa. Surgem os termos sempre e nunca. Você sempre faz isso. Você nunca me ouve. Essas frases transformam o outro em um inimigo absoluto, e nós também, e apagam todas as memórias boas da relação naquele instante. O vórtice, quando a briga ganha vida própria. O ponto mais perigoso é quando o conflito se torna um vórtice, um sistema que se alimenta de si mesmo. O redemoinho. Entender os degraus dessa espiral é o primeiro passo para conseguir descer dela. Próximo. A fábrica de julgamentos. Muito antes da primeira palavra dita, você já condenou o outro mentalmente, e o outro condenou você. Ele é egoísta, ela é controladora. O julgamento é o combustível silencioso que mantém a chama da raiva acesa. Próximo. O contágio invisível. As emoções são contagiosas. Quando você entra em um cômodo carregado de irritação, seus próprios mecanismos de defesa se armam. Entre iguais, essa troca é instantânea. A raiva de um autoriza e convida a raiva do outro a entrar na guerra. A espiral dos ataques. Aqui, a lógica se perde. O primeiro ataque gera uma mágoa em quem é atacado. A pessoa devolve um ataque mais forte para se proteger. Esse segundo ataque gera ainda mais raiva sobre o primeiro, que agora sente que precisa vencer a discussão para manter sua dignidade. No fim, ninguém ganha. Ambos saem exaustos e desconectados. É um jogo de perde-perde. A raiva como bússola, não como vilã. Muitos de nós fomos ensinados a reprimir a raiva ou a nos sentirmos culpados por ela.
Mas e se olhássemos para ela de outra forma? A raiva não é um defeito de fabricação da nossa alma. Ela é um sinalizador. Ela é como aquela luz no painel do carro que acende para avisar que algo está superaquecendo. Ela mostra onde estão as nossas feridas que ainda não cicatrizaram e onde os nossos limites estão sendo ultrapassados por nós ou pelo outro. Quando paramos de lutar contra a raiva e começamos a observar o que ela está tentando proteger, o cenário muda. Saímos da reatividade e entramos na observação. O caminho de volta. Seguinte, o caminho de volta. O ciclo só se quebra quando um dos lados decide observar o mecanismo em vez de apenas reagir a ele. Compreender que a briga é um sistema e que nós somos parte desse sistema dá a você o poder de começar a mudar o ritmo. Transformar o vórtice de ataques em diálogo exige coragem para admitir a própria vulnerabilidade e responsabilidade, mas é o único caminho para que a relação volte a respirar com leveza e confiança. Da próxima vez que o incêndio começar, tente se perguntar: o que eu estou tentando defender agora? A resposta pode ser o início de uma conversa muito mais produtiva do que qualquer grito. Até aqui explicamos o porquê. Agora vamos para o como resolver. Parte 2. Como desarmar o vórtice antes que ele te sugue. Agora que entendemos como o incêndio começa, precisamos falar sobre os extintores. Por que essas brigas parecem não ter fim? A resposta é curta, mas exige coragem para ser encarada. A raiva é apenas o produto final. A fábrica que a produz chama-se julgamento. Istorsiponente. Engrenagem. Julgou, fabricou. Funciona assim. No momento em que colocamos um rótulo um no outro, nós acionamos a máquina. Fabricar, engrenagem, julgou, fabricou. Você começa a produzir raiva instantaneamente. O primeiro degrau. O segredo para parar esse furacão não é tentar não sentir raiva. Isso é impossível. Mas sim aprender a observar a escada enquanto você sobe por ela. Os degraus do caos. Da próxima vez que o clima esquentar, tente fazer um experimento. Em vez de apenas brigar, observe o processo. Você notará uma escada bem definida. 1. O primeiro degrau. É algo pequeno. Um mal-entendido bobo. 2. O salto para o passado. Rapidamente alguém pula para o segundo degrau. Aqui trazemos um tema que não tem nada a ver com o agora, mas que está unido pelo mesmo julgamento de antes. A fábrica de raiva acelera. 3. O clímax do sempre e nunca. No topo da escada, chegamos ao ponto sem retorno. Quando usamos frases como "você sempre faz isso" ou "você nunca muda", selamos o destino da briga. Essas palavras são muros intransponíveis. Ninguém consegue dialogar sobre o sempre, porque o sempre é uma condenação, não um fato. A estratégia da quebra: torne-se o líder do fluxo. Para quebrar esse padrão, você não precisa que o outro mude. Você só precisa assumir o controle do seu próprio fluxo. Aqui está uma ferramenta prática que parece simples, mas é poderosa. A pausa estratégica. Destribo. Quando sentir que o vórtice está te puxando, diga em voz alta: eu estou morrendo de raiva agora. Vou ao banheiro me acalmar e já volto. Vá de verdade. Tranque a porta. Respire. Esse ato faz duas coisas mágicas. Nomeia o monstro. Quando você diz "estou com raiva", você traz a consciência para o que está sentindo. A raiva odeia ser observada. Ela costuma perder a força quando é reconhecida. Corta o combustível. Ali sozinho, você está proibido de julgar. Nem a você, nem ao outro. Lembre-se, se o outro não é um santo, você também não é. Aceite sua humanidade. O objetivo não é decidir quem tem razão.
é esvaziar a carga. Assuma o comando. Assuma o comando. Quando você quebra o fluxo e deixa o outro falando sozinho por alguns minutos, você não está fugindo. Você está liderando. Você está mostrando que a relação é mais importante do que a vontade de vencer uma discussão. Sem julgamento, a raiva simplesmente não tem onde se apoiar e desaparece. É como tirar o oxigênio de um fogo. Ele apaga por falta de alimento. Resumo da solução: não tente controlar a briga. Quebre o fluxo dela. Você tem esse poder. No momento em que você se torna consciente do mecanismo, você deixa de ser uma peça da engrenagem e passa a ser quem opera a máquina. Que tal testar essa saída estratégica na próxima vez que o clima pesar? O silêncio consciente vale mais do que 1000 gritos de razão. Um padrão de briga é um trilho mental muito fundo. Para criar um novo trilho, um novo hábito, é necessário repetição de carga. A frase "a natureza não dá saltos" é uma lei absoluta. A mente precisa de tempo para processar a nova direção, vetor, que você está dando a ela. Parte 3. A musculatura da calma. Porque o tempo é o seu maior aliado. Entender como a briga funciona e aprender a técnica da pausa estratégica, surge a pergunta inevitável: fiz isso uma vez e funcionou? Agora está resolvido? A resposta honesta é: ainda não. Entenda algo fundamental. Ninguém se torna um líder de si mesmo por um passe de mágica ou apenas lendo um texto. O poder sobre as suas próprias reações é uma construção. É como um músculo que precisa de carga e frequência para crescer. A lei da repetição. O treino do líder. Para que essa nova forma de agir se torne o seu novo normal, você precisará praticar essa quebra de padrão pelo menos umas 10 ou 20 vezes. Pode parecer muito, mas pense bem. Quantas centenas de vezes você praticou o hábito de gritar ou julgar? Esse caminho antigo está muito bem pavimentado na sua mente. Para criar uma nova rota, você precisa de repetição. Cada vez que você sente a raiva subir, mas escolhe interromper o fluxo e se observar, você está ganhando pontos de liderança. Você está deixando de ser um passageiro das suas emoções para se tornar o piloto. A natureza não dá saltos, e tudo bem. É comum bater aquela ansiedade, mas por que demora tanto para eu mudar? A resposta é uma lei da vida. A natureza não dá saltos. Uma árvore não vira carvalho da noite para o dia, e uma mente não troca décadas de reatividade por paz absoluta em um segundo. No entanto, há uma perspectiva libertadora aqui. O tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a 6 meses, você terá a mesma idade, quer tenha começado a treinar sua inteligência emocional hoje ou não. A diferença é que, se começar agora, daqui a alguns meses, você será uma pessoa completamente diferente. Muito mais inteligente, centrada e dona da própria energia. O efeito dominó, a inteligência que se espalha. Aqui vem a melhor notícia de todas. A inteligência emocional não fica restrita apenas àquela briga com seu parceiro ou amigo. Ela é criativa e expansiva. Quando você aprende a liderar a sua raiva e a quebrar o fluxo do julgamento em casa, você começa a notar que suas decisões no trabalho se tornam mais lúcidas. Sua paciência com imprevistos aumenta. Sua saúde física melhora, pois seu corpo para de viver inundado pelo estresse dos conflitos. Você se torna uma pessoa melhor em todas as áreas, porque a base de tudo, a sua mente, parou de desperdiçar energia em batalhas inúteis. Conclusão: o poder está nas suas mãos. A solução para as brigas sem fim não é em comprar alguém que nunca te irrite, mas sim tornar-se alguém
que não é mais incendiável pelos gatilhos alheios. Quebre o fluxo. Assuma a liderança. Pratique o silêncio consciente. O tempo é o seu campo de treinamento. E cada pequena vitória sobre brigas, raiva e julgamento é um passo em direção a uma vida muito mais leve e fluida. Você está pronto para começar o seu treino de 20 vezes hoje mesmo?